Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 18 de agosto de 2025, iniciamos mais uma atividade do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação. Esse eixo temático faz parte do programa educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Normalmente, nós temos atividades todas as segundas-feiras, de 18 horas a 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e também em nossas redes sociais. O programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas, graças aos mantenedores, que é MS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abfina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e Witton Brasil. Meu nome é Raquel Castilho, eu sou coordenadora desse eixo temático e serei a moderadora responsável pela atividade de hoje. Bioprospecção de metabólitos especiais da biodiversidade brasileira com a ação anti-SARS-CoV-2, com a professora doutora Suzana Guimarães Leitão, para apresentar os avanços de um projeto voltado à bioprospecção de metabólitos especiais, oriundos da biodiversidade brasileira, com foco na identificação de substâncias com potencial atividade antiviral contra o SARS-CoV-2. A iniciativa integra conhecimentos em química de produtos naturais, biotecnologia e virologia, destacando a importância da biodiversidade nacional na busca por soluções terapêuticas inovadoras. A professora doutora Suzana, ela é vice-diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fundou, em 1996, o Laboratório de Fitoquímica e Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Ela possui graduação em Farmácia Industrial, mestrado e doutorado em Química de Produtos Naturais, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora titular da UFRJ, fundou em 96 esse laboratório, né, e tem experiência na área de Química de Produtos Naturais e Farmacognosia, atuando principalmente nos seguintes temas: isolamento e identificação de produtos naturais e bioativos, plantas medicinais e fitoterápicos, química de plantas da família Verbenácea, óleos essenciais e etnofarmacologia. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia entre os anos de 2005 e 2009 e presidente da Sociedade Ítalo-Latino-Americana de Etnomedicina no biênio 2012-2014. Foi chefe do Departamento de Produtos Naturais e Alimentos da Faculdade de Farmácia 2011-2015 e foi substituto eventual da coordenadora de pós-graduação no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, também da Faculdade de Farmácia da UFRJ, onde atua como docente permanente desde 1998. É também docente permanente do Programa de Biotecnologia Vegetal da UFRJ desde o ano 2000 e, desde 2011, é editora associada da Revista Brasileira de Farmacognosia. Nesse mesmo ano, passou a integrar a rede Research Network Natural Product Against Neglect Disease, ResNet-NPND, onde atualmente colabora com o Dr. Sami Khalid, do Sudão, na busca de extratos vegetais da biodiversidade brasileira ativos contra micetona. É membro do editorial board dos periódicos Journal of Ethnopharmacology, Frontiers in Pharmacology Section, Ethnopharmacology, durante do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, em 2023, através de um projeto de pesquisa, cuja coordenadora é a professora doutora Valéria Suzen, da Argentina.
Criou e coordena desde 2014 a Central Analítica da Faculdade de Farmácia da UFRJ, é coordenadora do curso de pós-graduação multi-institucional Lato Sensu em Plantas Medicinais e Fitoterapia, em colaboração com a ABFIT, e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É bolsista cientista do nosso estado, FAPERJ. Atualmente é vice-diretora da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Em outubro de 2022, recebeu a medalha Walter Morse durante a Jornada Fluminense de Produtos Naturais, pelas suas contribuições à química de produtos naturais no Brasil. Em maio de 2023, recebeu o terceiro prêmio Fernando de Oliveira, otorgado pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia, pelas suas contribuições à farmacognosia. Então, essa atividade ela está prevista para acontecer mais ou menos em torno de 1h30, que tentaremos manter dentro dessa seguinte distribuição, né? Mais ou menos 10 minutos para abertura, 50 minutos para a apresentação da conferência e os 30 minutos finais para perguntas e comentários do público presente. Solicitamos aos participantes que tenham perguntas, que as formulem e façam, né, suas contribuições dentro do que é as perguntas ou colocações serão recebidas e organizadas por mim, que vou tentar encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Então, assim, depois dessa abertura, nós vamos convidar, e com muita honra, já agradecendo a presença da doutora Suzana Guimarães Leitão, que gentilmente aceitou esse convite para trazer esse trabalho tão bonito, a sua contribuição do seu laboratório, né, para a sociedade brasileira e do mundo. Então, professora. Bom, boa noite então a todos, boa tarde, boa noite. Eu, primeiro de tudo, queria agradecer muito a doutora Raquel Castilho, né, minha amiga e de longa data, já conheço há muitos anos, viemos do mesmo grupo, né, de formação, da mesma orientadora, lá na UFRJ, e agradeço, então, a ela por esse convite, e agradeço à Academia de Ciências Farmacêuticas, né, por ter aceito esse convite que ela me formulou, para eu estar hoje aqui apresentando essa palestra para vocês. Hoje a minha ideia é fazer uma conversa e mostrar para vocês um pouquinho de como esses últimos acontecimentos, né, desde a pandemia para cá, mudaram a trajetória científica do meu laboratório e a gente acabou mudando, né, muito motivada por querer fazer alguma coisa e acreditar muito nos produtos naturais, né, como uma fonte importante para a descoberta, né, e desenvolvimento de novos fármacos. Então, nós mudamos o foco da pesquisa desde 2020 para cá, né, trabalhando com esses metabólitos da biodiversidade brasileira com ação anti-SARS-CoV-2. Então, para falar um pouquinho de quem eu sou, né, eu estou na Faculdade de Farmácia da UFRJ, sou docente lá desde 1994. Esse aqui é o prédio novo o prédio didático da nossa faculdade, né? E em 1996 eu fundei esse laboratório de fitoquímica e farmacognosia. Me dei conta que o ano que vem, 2026, nós vamos fazer 30 anos, né? Então, é um longo tempo, né? Eu, ano passado, fiz 30 anos de docência, e ao longo desses anos eu venho trabalhando com a busca, né? O estudo de plantas medicinais brasileiras e a atividade biológica dessas plantas medicinais, através de, basicamente, duas abordagens, que são a abordagem randômica e a etnofarmacologia, né? Então, nós temos trabalhado plantas de diversas famílias botânicas, pertencendo também a diversos biomas, desde da Mata Atlântica, Cerrado e região amazônica, né? E fazendo triagens e buscando metabólitos bioativos
com várias atividades diferentes, dentre elas a atividade antiviral. Então, a atividade antiviral já é uma atividade que a gente buscava, sempre buscou em nossas pesquisas. E lá, então, pelos idos de 2018, 2019, né, junto com a minha irmã, a professora Gilda Guimarães Leitão, para quem me conhece sabe que eu tenho uma irmã gêmea, a professora Gilda, que também trabalha com química de produtos naturais e estudando plantas medicinais, né? E ela tinha uma linha de pesquisa em cima com o ciparuna, né? E nessa época nós iniciamos então uma colaboração com o grupo da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro para buscar metabólitos com ação anti-influenza, né? Em espécies de ciparuna. Estão trabalhando com essas 5 espécies aqui amazônicas, né? Esse gênero Ciparuna pertencem a esse gênero espécies que podem ser arbustos ou árvores, que estão distribuídas desde do México até o Paraguai, e no Brasil vão ocorrer em vários biomas, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado também, né? Esse aqui são os frutos das espécies de ciparuna, eles são bem característicos, né? E os nomes populares dessa planta, elas são chamadas de limão-bravo, negramina ou capitiú. E esse nome limão-bravo é porque a planta tem, as espécies, elas podem conter óleos essenciais, né? Com um cheiro bastante agradável de limão. Então, uma espécie bastante conhecida é o limão-bravo, né, que é a Ciparuna piosice, que aparece aqui, olha, já foi descrita e já foi incluída na primeira farmacopeia brasileira, a farmacopeia do Rodolfo Albino, de 1926, né? E essa planta ela era usada para trabalhar na medicina popular para tratamento de resfriados, febre, cefaleia, né? Daí, então, o nosso interesse, né, de fazer uma pesquisa voltada, né, para buscar uma possível ação antiviral dessas espécies de ciparuna contra o vírus da influenza. Até os anos 90, no comércio aqui no Brasil, a gente encontrava algumas formulações à base de ciparuna apiosice, comercializada tanto pelo laboratório Simões quanto esse outro laboratório aqui, Biotai, tá? Só que hoje essas formulações elas foram descontinuadas, a gente já não encontra mais. Nessas plantas a gente vai encontrar flavonoides, alcaloides, terpenoides, e elas geralmente são muito aromáticas, com cheiro de limão, daí esse nome de limão-bravo. Bom, em 2021, nós publicamos esse trabalho com essas espécies, né, de ciparuna, com ação contra o vírus da influenza, mas esse trabalho ele só foi publicado em 2021, né? Se a gente colocar aqui a linha do tempo da pandemia da Covid-19, ela começou lá em 2019, né, tendo os primeiros casos, né, chegado aqui ao Brasil em fevereiro de 2020, né? Então, mas o que eu quero colocar para vocês é que as pesquisas com essas plantas, né, e essa colaboração com a doutora Milene Miranda, lá da Fiocruz, ela abriu uma janela de possibilidade para que, durante a pandemia, a gente pudesse fazer os ensaios de pesquisa, né, contra o vírus do SARS-CoV-2 com uma dessas espécies que nós estávamos trabalhando na época e com alguns flavonoides que tinham sido isolados dessa planta. Então, vamos ver um pouquinho a linha do tempo para a gente voltar e se posicionar, né? Então, em dezembro de 2019, né, apareceu essa pneumonia em Wuhan, na China. Em fevereiro de 2020, aparece o primeiro caso confirmado no Brasil, e em março de 2020, né, foi o início do lockdown, eu me lembro como se fosse hoje, essa data, dia 16 de março de 2020. Né? Bom, aqui nesse slide a gente vê um overview dos coronavírus, né? O primeiro coronavírus ele foi descoberto em 1931,
né, que é interessante porque ele coincide com a invenção do microscópio eletrônico por dois engenheiros alemães. E foi em 2002 e 2020, e 2013 2003 que teve a primeira emergência de uma síndrome respiratória aguda por SARS, né, por um coronavírus, né? Depois, em 2012, a gente tem a emergência do MERS, que é o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, né? E alguns anos depois, vejo, apenas 17 anos separam a emergência do primeiro coronavírus para o SARS-CoV-2, né? Que é o vírus da síndrome respiratória aguda 2. Tá? Aqui um pouquinho da epidemiologia da Covid-19, né? Eu coloquei aqui a partir de 2022, a gente vê que em 2022, né, no mundo a gente tinha em torno de 6 milhões de mortes e 503 milhões de casos confirmados, né? Aqui no Brasil, nós já estávamos em abril de 2022 com 660, quase 700 mil mortes pela Covid-19. É interessante que aqui eu coloquei, eu coloquei dados de 2022, mas a gente tem que lembrar que a vacina chegou no Brasil em janeiro de 2021, né? Então, ao longo de 2021 e 2022, nós começamos a vacinar a população, até que, em maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde ela decreta o fim da pandemia. Mas de 2022 para 2023, a gente relata aqui, né, mais ou menos a mesma, ao mesmo intervalo, o intervalo de um ano, 42 mil mortes a mais, né, registradas pelo coronavírus. Né? E tanto que em agosto de 2023, né, o FRJ recomenda o retorno ainda com o uso de máscara em ambientes fechados e aglomeração. Ao longo de 2023, nós também tivemos algumas ondas, né? Isso daqui é um anúncio do G1, né? Se não me engano, isso daqui é de agosto de 2023. E aqui, em 2024, em fevereiro, a gente tem uma nova onda, né, que coincidiu aí com o Carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente tem uma nova onda, então, de casos de Covid-19, né? Essa daqui são as estatísticas agora para o ano de 2025. É lógico que se a gente compara aqui, né, janeiro de 25 com o mesmo período de anos anteriores, a gente vê que aqui é uma diminuição drástica, bastante grande, né? Mas quando a gente amplifica aqui, a gente vê que ainda, né, em fevereiro de 2025, a gente tem uma nova pequena onda, né, com 25 mil casos, pelo menos, relatados. Né? Então, ou seja, é uma doença que continua, ela está aí, né, novas variantes do vírus circulando e um número expressivo de pessoas apresentando, então, é, mostrando casos, né, de infecção pelo SARS-CoV-2. Tá? Bom, então falando um pouquinho do vírus, o SARS-CoV-2 é um vírus envelopado do tipo RNA de fita simples, de polaridade positiva. Ele tem, aqui nessa fotografia, né, a gente vê que ele tem essa aparência, né, com essas espículas, né? Essas espículas aqui são exatamente formadas pela proteína spike, né, spike protein de espícula, né, que dão essa aparência bastante característica ao vírus. Aqui nesse slide a gente vê um pouquinho as etapas da infecção viral, né? Então, aqui a gente vê o vírus, né? E aqui nesse esqueminha a gente vê que a enzima conversora de angiotensina 2, né, é o receptor na célula, né, aonde nós vamos ter a etapa de adesão celular, mas para que essa adesão celular ocorra, né, é preciso que haja clivagem
né, do domínio do receptor, né, do domínio de ligação do receptor da glicoproteína S, para que possa haver, então, a interação com o receptor na célula. Essa clivagem, né, ela é mediada por furina, né? Então, a gente tem essa primeira etapa de adesão, e depois nós temos a penetração nas células, que ela pode ocorrer por dois mecanismos, pode ser por fusão membranar, né? Essa fusão ela é mediada pela serinoprotease transmembrana, né? Ou então por endocitose viral, também mediada por clatrinas e adaptinas. Uma vez dentro da célula, né, o vírus é desnudado, ocorre aí a liberação do RNA viral, né? Então, esse material genético, esse RNA, o genoma do vírus, ele é transcrito, ocorre a replicação e a biossíntese viral, e depois a montagem de novos vírus e a exocitose. Aqui, em detalhe, nós vemos a estrutura da proteína S. A proteína S ela tem ela é uma glicoproteína, ela tem uma estrutura trimérica, com duas subunidades, S1 e S2, né? E aqui na subunidade S1 é exatamente onde fica o RBD, que é o domínio de ligação ao receptor. Tá? O genoma do SARS-CoV-2, ele possui dois quadros de leitura aberto, que são as ORFs 1, 1A e ORF 1B, né? E depois, então, que esse genoma ele é transcrito, ele é lido, né? Isso vai dar origem a duas poliproteínas, PP1A e PP1B. Essas duas poliproteínas elas vão dar origem, depois de processadas e quebradas, clivadas, né, a 16 proteínas não estruturais, entre elas a PL-PRO e a 3CL, né, além da RDRP, tá? E a parte restante do genoma viral ele vai codificar o RNA mensageiro, que vai produzir as proteínas estruturais, dentre elas a proteína S. Bom, como todos sabemos, né, a Covid-19, o SARS-CoV-2, ele vai promover no organismo uma pneumonia grave, a síndrome respiratória aguda, mas o pulmão não é o único órgão que é alvo de todos esses transtornos causados pelo vírus, tanto que lá no início, né, um dos nomes propostos antes de ficar o SARS-CoV-2 foi o MODS-CoV, de Multiple Organ Dysfunction Syndrome. Tá? Então, esse nome não colou, né, vamos dizer assim, não vingou, tendo ficado, então, o SARS-CoV-2. Então, gente, dentre os potenciais alvos terapêuticos que hoje digamos, alvos de pesquisa para novos medicamentos ou novos fármacos para tratar a Covid-19, dentre eles nós teríamos a busca por inibidores da serinoprotease transmembranar, que é TMPRSS2, né? E inibidores das proteases 3CL-PRO, PL-PRO, inibidor de RDRP e inibidores da interação da glicoproteína spike com o receptor de ACE. Tá? Aqui, só para citar alguns exemplos eu vou citar esse, que é o principal, né, medicamento que foi aprovado aqui pela Anvisa em 2022, que é o Paxlovid, que é uma mistura do nirmatrelvir, que é um inibidor de 3CL-PRO, com o ritonavir, tá? Que foi aprovado, então, para o tratamento da Covid aqui no Brasil desde 2022. Então, voltando para o nosso trabalho, né, lá atrás que eu falei daquela janelinha que se abriu naquele momento, né, em que vários laboratórios estavam trabalhando ativamente, e a Fiocruz ela se envolveu, esse laboratório em particular, se envolveu e continua envolvido em trabalhos, né,
contra o SARS-CoV-2. E aí eu lembro que na época a Milene perguntou: olha, nós temos aqui a possibilidade de fazer alguns ensaios, então vamos escolher algum extrato, e aí, dentre aqueles vários extratos de ciparuna que tínhamos dessa espécie, ciparuna cristata, né? Do qual nós tínhamos isolados alguns flavonoides metilados, né? Um derivado trimetilado da quercetina, a comataquenina, que é um outro derivado dimetilado, e o derivado tetrametilado, também chamado de retuzina. Esses resultados levaram a gente a publicar em julho de 2021 esse trabalho, ele foi publicado na Revista Brasileira de Farmacognosia, e, na verdade, ele poderia até ter sido publicado antes, né, se os revisores não tivessem pedido a gente, em plena pandemia, para repetir, porque os primeiros estudos foram feitos com o vírus proliferado em cultura de células do tipo Vero, E6, que era o primeiro tipo de célula que se usou para fazer os ensaios de atividade antiviral. Então, depois nós tivemos que repetir tudo em células Calo3, que são células de epitélio, tá? Então, que foi um questionamento, um pedido, né, dos revisores. Então, nós lá em plena pandemia, com lockdown, com todo aquele problema de acesso aos laboratórios, repetimos todos os ensaios. Então, veja que interessante, essa planta, o extrato indiclorometano, ela mostrou uma atividade antiviral bastante importante, mas o mais impressionante foi a atividade antiviral de um dos flavonoides, que é a retuzina, tá? Que teve um EC50 em torno de 1 micromolar. Tá? No caso aqui, quando ensaiamos em células Vero, usamos a cloroquina como padrão de referência, que tinha aqui um EC50 de 1 micromolar. Tá? Aqui, em células Calo3, já a cloroquina não é mais o padrão de referência, porque ela não tem atividade, então usamos como controle uma mistura de lopinavir com ritonavir, e aqui, 5 micromolar, e a retuzina também em torno de 0,6, ou seja, em torno de 1 micromolar. Agora, o mais importante desses resultados aqui é o índice de seletividade dessas substâncias. Então, aqui, gente, quando a gente olha, não é 11,438, é 11.438 e aqui 8.333, mostrando que essas substâncias são extremamente seguras para a célula, né? Então, tem uma margem, tem um índice de seletividade muito, muito, muito alto, e isso aqui faz com que essas substâncias, então, tenham ficado ali num holofote muito grande na literatura quando a gente publicou esse trabalho. Os outros dois flavonoides também foram ativos, a comataquenina também teve uma boa atividade, mas a atividade mais assim retumbante, né, mais importante foi mesmo da retuzina. Naquele momento, a gente não tinha como fazer, né, a doutora Milene não tinha como fazer ensaios para tentar verificar mecanismo de ação. Então, foi então que nós pensamos em fazer, bom, então vamos fazer algumas análises in sílico para ver se essas substâncias poderiam estar agindo nas proteases virais, né? A 3CL-Pro e a PL-Pro, se esses poderiam ser os alvos. Então, esse trabalho foi feito também em colaboração com a doutora Manuela, né? Lá do NUPEM, da UFRJ, Campus Macaé, e ela fez, então, os ensaios de docking, né, molecular para ambas as proteases, né? E aqui estão os resultados mostrando a retuzina, a sua interação, uma boa interação, né, com a 3CL-Pro e também com a PL-Pro. Aqui a gente tem as figuras, né? Aqui a interação da 3CL-Pro com a histidina em 41 e cisteína em 145, e aqui com a PL-Pro, aqui a interação com a tirosina 268. Tá? Com esses resultados, eu procurei, na época, alguns professores da UFRJ. Eu queria fazer muito mais.
eu achava que aquilo ali ainda era pouco, então procurei alguns professores no FRJ, professor Diego, professora Leda Castilho, da COP, e juntos começamos, então, um projeto que era coordenado pela professora Leda Castilho, e a nossa ideia era fazer a triagem do nosso banco de extratos vegetais, né, sobre a 3CL-Pro e a PL-Pro, que seriam obtidas de forma recombinante, né, no laboratório do professor Diego. Só que essa etapa demorou um pouquinho mais, né, e no meio do caminho nós nos propusemos também a fazer aqui essa triagem in sílico frente a duas proteases, usando um banco de um grupo de substâncias chamadas de fenilpropanoides ou feniletanoides glicosilados. Bom, e que substâncias são essas e por que a gente escolheu, né? Essas substâncias, os feniletanoides glicosilados, elas são caracterizadas por ter em comum sempre um açúcar central, que quase geralmente é a glicose, uma porção derivada do álcool feniletílico e uma porção fenilpropanoídica, ou seja, tem um anel aromático com uma unidade C6 e C3, né? Essas substâncias podem ter um, dois, três, quatro açúcares e podem variar com relação a esses ácidos, que pode ser ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido cumárico, enfim, uma diversidade grande de estruturas. E por que nós escolhemos esse grupo? Em março de 2020, né, a gente lendo muito artigos sobre a Covid, sobre as proteases, eu encontrei esse trabalho aqui, que foi postado no Chem Archives, e engraçado que esse trabalho depois nunca foi publicado, né? Isso daqui foi um pré-print, que depois nunca foi publicado, mas essa pessoa aqui fez uma triagem computacional de mais de 60 mil estruturas, né? E dentre as estruturas que ele relatou como top 10, ele relata esse daqui, que é o forcitosídeo B, além de um derivado da teaflavina, né? Mas esse aqui me chamou a atenção porque é daquela classe dos fenilpropanóis glicosilados. No mesmo mês, saiu esse trabalho aqui de um grupo de chineses, né, falando sobre essa preparação aqui, que já tinha sido utilizado na China para tratar a primeira epidemia de SARS, né, e é usada para outras enfermidades respiratórias, e foi aprovado para o tratamento da Covid-19 na República Popular da China. E, in vitro, ele inibiu a replicação do SARS-CoV-2 em células vero e também diminuiu a produção de citocinas pró-inflamatórias, né? Que isso também é uma característica, né, do vírus, que é produzir aquela tempestade de citocinas, né? Então, era uma preparação que agia em duas frentes diferentes. Então, eu liguei os dois pontos, eu fui olhar com mais atenção esse artigo, e no material suplementar eu fui ver, bom, mas o que tem dentro dessa preparação, né? E ali eles descreviam as espécies, e essas espécies são espécies da medicina chinesa que são ricas em feniletanoides glicosilados, e realmente aqui no cromatograma que eles mostravam, estava aqui a presença do forcitosídeo A e do isoforcitosídeo A, ou seja, dois derivados fenilpropanoídicos. Bom, então, nós pensamos, está aí, a chave vai ser essa, é isso que nós vamos fazer. A nossa triagem virtual vai ser nessa classe de substâncias. Então, nós juntamos o grupo da doutora Manuela com o grupo do meu laboratório. Nós fomos criar o nosso dataset, ou seja, nós vamos, bom, quantas substâncias dessa classe existem descritas até hoje? E como eu acho que ao longo dessa trajetória, né, contei também com um pouquinho de sorte, né? Por incrível que pareça, em 2020 tinha saído um artigo de revisão atualizando todas as estruturas dessa classe de substâncias,
que haviam sido publicadas. Então, tinha um primeiro de artigo de revisão de 94, que cobria a literatura de 50 a 92, depois outro 97 a 2007, 2009 a 2026, e esse artigo, de 16, desculpa, e esse artigo cobriu as lacunas e atualizou até 2020. Então, nós contabilizamos o número de estruturas, davam 580, dividimos ali em 6 estudantes, de modo que cada um ficou em torno de 100, e depois e nós redesenhamos todas as estruturas no formato .mol, usando o ChemDraw, exatamente preparando para poder fazer a triagem virtual. Bom, ao desenhar essas 580 estruturas, nós descobrimos que algumas nós tínhamos 2 nomes para a mesma estrutura, tá? Tínhamos publicações duplicatas, e esse número, então, ele foi reduzido para 567. Nós fizemos essas correções no artigo e triamos, então, para a PL Pro e para a 3CL, tá? Usando, então, 3 funções de pontuação diferente, tá? E chegamos a um número de 98 substâncias, estruturas, né, com uma boa atividade para a PL Pro, com uma boa interação, e 80 para 3CL Pro. Bom, aí, em seguida, nós aplicamos parâmetros de análises farmacocinéticas, tá? Para melhorar, então, para avaliar oh, meu Deus do céu, a segurança dessas substâncias, e chegamos, então, em top 7, ou seja, 4 fenilpropanóis glicosilados que foram muito bons para a PL Pro e 3 que eram muito bons para a 3CL Pro. Bom, com esse resultado, aqui a estrutura dessas substâncias, e com esses resultados, o que a gente viu? Eu acho que as conclusões desse trabalho são as mais interessantes. Das 7 que foram selecionadas nesse estudo, 5 ocorrem em plantas da medicina tradicional chinesa. E 2 são componentes de plantas ou formulações que já estavam sendo utilizadas nos protocolos de Covid na China. Então, com esse artigo, a gente mostrou que essa classe de substâncias ela tem um potencial para serem inibidores seletivos da 3CL Pro e da PL Pro, e isso acabou influenciando o nosso trabalho também, como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Tá? Seguindo aqui, eu vou pular esses 2 slides, né? E vou passar, então, para falar como foi a parte. Agora, bom, a gente tinha terminado o trabalho da triagem em sílico e fomos, então, fazer a triagem in vitro do nosso banco de extratos frente à 3CL Pro e à PL Pro. Isso foi, então, o assunto da da dissertação de mestrado da Larissa. Aqui tem uma fotografia dela com uma carinha de criancinha ainda, né? Esse aqui acho que é uma foto dela ainda na iniciação científica. Então, a ideia é que ela expressasse, purificasse, caracterizasse funcionalmente essas 2 proteases. Isso foi feito no laboratório do professor Diego Alonso e também junto com o professor Ronaldo Morrana. Então, a Larissa ela expressou, purificou essas proteases, né? A purificação feita por filtração em gel, e depois a atividade, né, proteásica ela é verificada para saber se as enzimas estão funcionantes. Então, através desse ensaio, nós fizemos, então, a avaliação de todo o nosso banco de extratos. Hoje, esse banco está todo avaliado, né? As primeiras avaliações foram feitas pela Larissa, depois a Tamires, que atualmente doutoranda no meu laboratório, foi quem completou esses ensaios do banco de extratos, que hoje já são feitas por outras pessoas, né? E o ensaio ele é feito da seguinte maneira.
né? A gente pega aqui um substrato que foi desenhado especificamente, né, para esse ensaio. Esse substrato, por ação da protease, ele vai ser quebrado, tá? Dando origem a um fragmento de peptídeo altamente fluorescente. Então, a atividade proteásica, ela é quanto maior a fluorescência, né, isso vai estar relacionada com a atividade proteásica. Então, inibidores da protease vão diminuir essa fluorescência e essa leitura, então, ela pode ser feita para ver se os extratos que nós estamos testando, se eles inibem ou não essa protease. O mesmo ensaio, o mesmo conceito é utilizado também no ensaio da protease para PL-PRO, tá? E lógico, né? Quais foram as primeiras substâncias que foram testadas nesse ensaio? Foram a retosina e a cumataquinina, que lá atrás a gente viu que são substâncias que têm uma atividade antiviral in vitro fantástica, né? A gente postulou que elas poderiam estar agindo, o mecanismo de ação poderia ser inibição das proteases, mas quando a gente vai fazer o ensaio, foi fazer o ensaio tanto na PL-PRO quanto na 3CL-PRO, a gente vê que elas têm um resultado, elas demonstram alguma inibição, mas não são excelentes, mostrando que essas substâncias, esse pode ser um dos mecanismos de ação, mas não é o único mecanismo de ação que explica, né, a atividade antiviral in vitro tão importante dessas duas substâncias. Bom, nesse meio tempo, a doutora Mariana, né, ela veio fazer doutorado no laboratório e nós focamos, a tese dela de doutorado, ela foi focada mais nos mecanismos mediados pela proteína spike. Então, a Mariana, a tarefa dela foi investigar todos os extratos do nosso banco de extratos com relação à inibição da interação spike-ACE. Em 2021, nós ficamos sabendo que a Promega tinha lançado no mercado esse kit aqui, né, que era um kit desenhado para investigar essa interação entre a porção, o domínio de ligação do receptor, né, da proteína S ao receptor ACE. Né? Então, aqui, esse kit ele é feito da seguinte maneira. Nós temos a fração cristalizável de anticorpo de coelho marcado com a porção RBD, e aqui o ACE, né, o receptor ACE, também montado sobre uma fração cristalizável de anticorpo de rato. Quando a gente coloca os dois anticorpos em solução, a gente tem a interação RBD-ACE, que é revelada através, né, ou seja, a detecção é feita através de anticorpos secundários que têm unidades geradoras de luz, numa tecnologia que é patenteada pela Promega, chamada de nanobit. Bom, então aqui a gente tem a interação, e essa interação vai promover uma luminescência. Quando eu tenho um extrato que impede essa interação entre o RBD e ACE, eu vou ter um afastamento dessas duas unidades aqui, que vai fazer com que essa luminescência diminua, ou seja, como se eu estivesse apagando a reação. Então, a Mariana, até maio de 22, ela tinha testado 33 extratos, né, sendo que desses com cerca de 30% de extratos ativos. Em maio de 2023, ela já tinha testado 174 amostras, né, entre extratos vegetais, substâncias e substâncias isoladas, e hoje a gente tem o banco de extratos todo testado. Tá? Então, é lógico que, dentre os extratos mais interessantes que a gente partiu para testar primeiro, lógico, estavam os extratos de ciparuna, com alguns se mostrando muito, 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 muito ativos. Aqui você vê o controle, né? Esse aqui é unidades relativas de luz, né? A luminescência, e aqui a diminuição expressiva
né, por alguns dos extratos, e novamente lá fomos nós, né, testar os dois flavonoides, a cumataquinina e a retuzina. Aqui, novamente, a gente não tem um resultado espetacular, a gente tem até um resultado melhor da cumataquinina do que a retuzina, né, na inibição dessa interação spike-ACE, mas mesmo assim, esses resultados ficam aqui em torno de 50%. Né? Esses dados eles não foram publicados ainda. Né? Bom, depois, mais tarde, ainda durante o trabalho de doutorado na Mariana, nós começamos a testar um modelo que foi desenvolvido no laboratório da doutora Luciana de Jesus Costa, do Instituto de Microbiologia da UFRJ, que foi o modelo do pseudovírus. Então, ela pegou o vírus da estomatite vesicular, que é um vírus que não precisa, né, de um grau, de cabines de segurança do tipo NB3 para a gente trabalhar. E esse vírus ele é modificado para expressar em sua superfície a proteína spike, tá? E aí, esse, então, é um modelo celular, é diferente do modelo do Lumit, que não é um modelo celular, esse é um modelo um pouco mais sofisticado e que nós temos investido, então, em testar aqueles extratos que inicialmente são triados pelo modelo do Lumit. Se eles têm uma boa atividade, eles agora já passam para o modelo celular e são triados, então, nesse modelo. E aqui, através desse modelo, a gente pode ter também pseudovírus pseudotipados com a spike, não apenas a original, mas também as variantes. Tá? Então, aqui eu queria chamar a atenção para um trabalho que nós fizemos com uma planta, que é a Saracura mirai, uma planta amazônica, que a gente já trabalha no nosso laboratório há mais de 10 anos. Né? E essa planta ela foi utilizada por populações ribeirinhas da Amazônia para tratar a Covid-19. Então, nós tínhamos extratos dessa planta, testamos diversos extratos naquele kit do Lumit, onde a gente vê a inibição da interação RBD-ACE, e nós encontramos, então, um extrato muito ativo, um extrato etanólico, que inibiu 92% dessa interação. E esse era o extrato mais ativo, e a gente estava apostando muito nas saponinas, porque é uma planta muito rica em saponinas. E aqui nós testamos 2 extratos aquosos que tinham muito mais saponinas do que o extrato etanólico, e eles foram menos ativos. Foi então que eu fiquei pensando, poxa, mas será que não são as saponinas, né, que inibem essa interação? Então, aqui nós temos o fingerprint feito por LC massas desses 2 extratos, desse extrato etanólico. E eu pensei assim, bom, será que são as substâncias fenólicas que tem nesse extrato que estão dando a diferença do extrato aquoso, que é mais rico em saponina? E aí, para verificar essa hipótese, o que nós fizemos foi pegar esse extrato etanólico e fazer um clean-up, ou seja, uma limpeza com acetato de chumbo. O acetato de chumbo é um reagente daqueles muito antigos que se usava lá atrás na farmacognosia, né, para a gente precipitar substâncias fenólicas e limpar um extrato de substâncias fenólicas. E aí, olha o que aconteceu. Esse aqui é o fingerprint do extrato etanólico antes do cleanup. A gente vê aqui, né, esse spikezinho aqui são sinais de substâncias que absorvem no ultravioleta, portanto, substâncias fenólicas. E aqui esse extrato mostrando 92% de inibição. Quando a gente faz o cleanup, esse extrato ele perde atividade, ele perde completamente, tá? Que é esse extrato aqui 76 Pb, né? Ou seja, que sofreu o cleanup com acetato de chumbo, mostrando então que as substâncias fenólicas que são as responsáveis por inibir essa interação spike-ACE. Então, quando a gente vai fazer a análise dessas substâncias por LC massas, nós podemos anotar aqui pelo menos três substâncias fenólicas, né? Uma delas é uma chalcona, uma dihidrochalcona derivada da fluoretina,
e aqui um outro flavonoide derivado da quercetina, além de um outro flavonoide C-glicosilado, que a gente não conseguiu identificar apenas pelo padrão de fragmentação. Agora, olha que interessante, quando a gente vai ver a inibição da replicação viral in vitro, tá? A gente vê aqui isso, quando a gente compara os extratos, a gente vê que praticamente não existe diferença de atividade antiviral in vitro, ou seja, a inibição da replicação viral, ela não é muito diferente, mostrando que nesse extrato, né, novamente, nós temos substâncias com ação multitarget, ou seja, em múltiplos alvos. Ou seja, o extrato etanólico é rico em substâncias fenólicas que inibem a interação spike-ACE, ou seja, a entrada do vírus na célula, mas depois que a gente tem a infecção nas células, a gente tem outras substâncias que vão inibir a replicação viral, então mostrando que o extrato ele tem uma ação multi-alvo. Aqui um outro trabalho também do grupo, isso foi a tese de doutorado do Brendo, ele defendeu agora em 2025, né? Ou seja, eu quero mostrar para vocês que o laboratório todo se engajou, né? Praticamente, eu voltei todos os meus trabalhos, de todos os alunos, para trabalhar com a Covid-19. Então, o Brendo, ele trabalhou com a elaboração de modelos preditivos, né, da atividade antiviral frente ao SARS-CoV-2 através de métodos computacionais. Essa tese ela foi orientada pelo professor Marcos Scott, lá da Universidade Federal da Paraíba, que é especialista em quimioinformática, né? E então o Brendo ele fez, a ideia é que ele trabalhasse todos os extratos do laboratório, né? Então, todos os resultados da triagem que nós tínhamos de spike-ACE e nas proteases, e também a triagem química foi feita por LC-Massa para plantas de todas essas famílias aqui, né? Mais ou menos 200 extratos, né? De 8 famílias botânicas, e todos eles foram, então, analisados, né, nesses modelos aqui, que deu mais ou menos 1.200 ensaios e mais de 2.400 injeções, porque as triagens, os perfis fitoquímicos, eles foram avaliados em mais de uma fonte de ionização por LC-massas, né, por eletrospray e APCI, e também no modo positivo e negativo. Então, ele foi construindo blocos amostrais, então o trabalho dele foi sendo construído fazendo modelos preditivos por famílias botânicas. Então, o primeiro trabalho que saiu foi para a família Myrtácea, né, onde nós chegamos a substâncias, íons preditos de substâncias de cloroglucinóis com estruturas bastante complexas, tá, que foram as substâncias preditas, então, responsáveis pela ação inibidora nos 3 modelos, ou seja, com ação multitarget nesses estratos. Esse trabalho ele foi publicado agora em 2025, assim como o trabalho das espécies de Ciparunácea. E aqui interessante que esse trabalho aqui ele já apontou para os alcaloides isoquinolínicos como alcaloides importantes responsáveis pela atividade anti-SARS-CoV-2 dessas espécies. Então, aqui foi foi a predição, né, desses alcaloides isoquinolínicos como agentes também multitarget. Tá? Aqui nós temos essa série de 7 alcaloides, e esse artigo também foi publicado agora, esse ano, em colaboração, um grupo bastante grande, né, que trabalhou junto. Bom, uma outra tese que está em andamento é a tese agora da Tamires, né, que está trabalhando com espécies de lípia e lantana, né? Então a gente vai fazer aqui, juntando outras espécies também, vai tentar fazer o trabalho, né? Ela está fazendo o trabalho
preditivo dentro da família Verbenácea. E é interessante que lá naquele trabalho que a gente publicou, né, da triagem virtual, uma das substâncias que foi apontada naquele trabalho como multitarget foi o Liper-rubelosídeo A, que é uma substância que foi isolada da Liper-rubella. Ela só tem um relato na literatura, que foi uma nova substância que a gente descreveu em 2019. E aí a Tamires falou assim: bom, vamos reisolar essa substância, porque aí agora vamos testá-la in vitro. Ela não é comercial, ela tinha que ser isolada. E nesse processo de isolamento, nós isolamos um novo fenilpropanoide glicosilado, que nós demos o nome de Liper-rubelosídeo C, e que então está sendo testado junto com outras substâncias, né, que foram isoladas, que é o verbascosídeo, a taxifolina, que é um flavonoide que também está presente nesse extrato, e o Liper-rubelosídeo C, olha, ele foi um bom inibidor da 3CL-Pro, que está faltando ainda a gente colocar o resultado da PL-Pro, ele tá sendo testado. Aqui testamos também o verbascosídeo, né, que é um fenilpropanoide glicosilado que está presente numa quantidade enorme de plantas medicinais brasileiras que tem, ó, uma boa inibição tanto da 3CL-Pro quanto da PL-Pro. Bom, com o trabalho amadurecido, né, desde 2020 até agora 2025, nós escrevemos dois artigos de revisão. Esse artigo de revisão encabeçado aqui pela doutora Diégena, ela é pós-doc no laboratório da minha irmã, da professora Gilda, né? Isso daqui foi resultado do TCC dela, do trabalho de conclusão de um curso de especialização em plantas medicinais e fitoterapia que ela fez, o nosso curso, né? Então, ela buscou na literatura as plantas medicinais brasileiras, né, que já tinham sido ensaiadas, né, em algum modelo, algum estudo científico com o SARS-CoV-2. Então, ela chegou aqui a 28 trabalhos, 28 plantas, tá? Que ela descreve aqui nesse trabalho, que foi publicado, então, em 2024, na Revista Brasileira de Farmacognosia. E o trabalho que fez parte da tese do Brendo, nós resolvemos fazer uma revisão sistemática, buscando saber quantas substâncias isoladas já haviam sido testadas nos modelos de alvos do SARS-CoV-2, incluindo a 3CL-Pro, PL-Pro, a Spike e a RDRP. Tá? Então, esse trabalho foi publicado agora em 2025. Foram levantadas 330 substâncias, 330 metabólitos que foram ensaiados nesses modelos experimentais. E olha que interessante, a classe dos flavonoides é a classe que foi mais investigada, e eu que achei que os alcaloides iam estar talvez em segundo lugar, ou com uma importância assim, talvez tão grande quanto, não, eles aparecem aqui em nono lugar, sendo os terpenoides e feniletanoides aparecendo em terceiro lugar. Tá? Então, é interessante que aqui, quando a gente vê com relação aos alvos, né, a gente vê que tem só um estudo, tem uma substância, na verdade, essa uma substância corresponde a um estudo, né, de atividade na RDRP, e essa substância ela foi ensaiada também para 3CL-Pro, para PL-Pro e para Spike. Tá? Então, assim, foi um estudo multi-alvo que incluiu a RDRP. Aqui é claro que o maior número de trabalhos até hoje feitos para essas substâncias são realmente para 3CL-Pro, né? Depois para a PL-Pro, seguido então da Spike. Isso é um resultado bastante interessante. Então, se algum de vocês quiser trabalhar, né, com produtos naturais e quiser saber quantas substâncias já foram ensaiadas até hoje, está aí o nosso artigo de revisão, são 330, né? Estão lá descritos nas referências desse artigo, e vocês vão poder consultar. Bom, antes de terminar, eu queria falar de dois trabalhos que estão agora em andamento
nosso laboratório. Um é a tese de doutorado da Patrícia Jural, que está sendo co-orientada também pelo professor Danilo, junto comigo, e ela está estudando a ação anti-SARS-CoV-2 de constituintes voláteis de amostras de breu, principalmente óleos essenciais de breu. E o ensaio que ela está fazendo é a inibição da entrada de partículas virais pseudotipadas com a proteína spike, ou seja, ela está usando aquele modelo celular do pseudovírus. E aqui a gente já tem algumas amostras que foram extremamente ativas, tá? Impedindo a entrada desse pseudovírus na célula, tá? E aqui a gente vê a composição em termos de terpenoides desses óleos essenciais. Tá? E um outro trabalho que atualmente está em andamento no laboratório é a tese de doutorado da Beatriz Ribeiro Ferreira, também, que é uma aluna que está trabalhando com plantas do conhecimento tradicional maranhense, mais especificamente do conhecimento tradicional de uma aldeia Guajajara, no interior do Maranhão. Tá? Então, até agora, né, já foram levantadas 27 espécies vegetais de 20 famílias nesse levantamento que ela fez, e nós estamos agora, né, em junho desse ano, fomos a campo tentar coletar mais algumas dessas espécies para identificação botânica, né, para tentar completar as identificações botânicas que ficaram faltando, e eu tive a grata satisfação de poder participar desse trabalho de campo, que é uma das partes mais gostosas, né, do trabalho de etnobotânica, ou, enfim, do trabalho nosso de trabalhar com plantas medicinais, é poder ir a campo, né? E aí a gente tem aqui as nossas pequenas aventuras, né, de coleta. E eu gostaria muito de agradecer à FAPERJ, que é a Fundação, né, de apoio à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que apoia fortemente o nosso laboratório. Sem a FAPERJ, nós praticamente não faríamos nada, né? Apesar de termos apoio do CNPq e da CAPES, mas o apoio da FAPERJ ele é fundamental, né? E a colaboração também com a Fundação Oswaldo Cruz, que é parceirona em todos esses anos de pesquisa. Então, esse aqui é o nosso grupo do projeto, né? O grupo de pesquisa, um grupo grande, congregando várias pessoas, né? Esse aqui é uma das nossas reuniões. E aqui o grupo de pesquisadores, né? De pesquisadores associados que participam, também na Universidade Federal Rural, professor Douglas, na Fiocruz, o grupo da doutora Milene, o grupo de estudos em sílico da doutora Manuela, que também não está nesse slide, mas o grupo do doutor lá da UFPE, né? Enfim, e uma quantidade grande de pessoas que aqui eu não poderia deixar de agradecer, além dos meus agradecimentos à CAPES e ao CNPq e à Faculdade de Farmácia, né, onde está o nosso laboratório, e que a gente tenho muito a agradecer à Faculdade de Farmácia por me permitir, né, escolher os temas e trabalhar livremente. E eu queria, mais uma vez, dedicar essa palestra aos meus alunos, né? Porque sem eles eu nada seria. E na cultura lhosa, né, tem essa palavrinha Ubuntu que diz: eu sou porque nós somos. Né? E esse trabalho aqui é um trabalho muito especial, onde, se vocês depois, não sei se tiveram a oportunidade de reparar, mas os artigos eles têm uma quantidade enorme de autores, porque aqui nós usamos dados de praticamente todo o grupo em conjunto, né? Então as publicações têm sempre um número grande de autores, então todo mundo usou dado de todo mundo, né? Isso foi uma aposta, né? Que eu não sabia se daria certo, mas graças a Deus deu certo. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço mais uma vez a Raquel,
Castilho, agradeço à Academia de Ciências Farmacêuticas pela oportunidade e é isso, gente. Agradeço a todos. Obrigada aí pela atenção. Excelente palestra, você está recebendo múltiplas parabenizações aqui pelo trabalho brilhante, né? Na verdade, foi uma aposta, mas foi uma aposta do coração, né, Suzana? A gente. Com certeza. É do Porque. coração, porque eu senti, eu precisava fazer alguma Sim, coisa, foi uma inquietação, foi um inconformismo, tipo, não, eu não posso ficar parada, os produtos naturais, ele vai ter alguma coisa, vai ter atividade, vai ter, e foi uma inquietação intensa, profunda. Eu acredito que toda a classe de cientistas, né, sentiu isso, porque a gente foi assodado ali em março pela pandemia, nós ficamos restritos dentro de casa, e a pergunta foi: e agora? Né? E agora? E a gente não tinha conhecimento do que era esse vírus, né? Do que viria ser essa pandemia. Desastrosamente, nós tivemos um número enorme de mortes em 2020, né? Pensando que nós estamos no século Sim, XXI, sim. plena era de alta tecnologia. 2021, em 2021, a gente tinha 1.000 mortes por mês, era uma coisa assustadora, né? Era. Realmente, os números são assustadores, né? E o Brasil teve mais de 700 mil mortes, nós somos o segundo país com o maior número de mortes registradas, segundo país, né? Então, realmente, é impressionante, né? É impressionante e impactou todos nós, né? E eu fiquei Sim. muito feliz de ver esse trabalho e todas as pessoas que estão aqui trazendo felicitações, né, ao seu trabalho, a Flamínia, o Wellington, a Darlene, né, e outras, Maria da Paz, Valéria Suzen, estão perguntando quando vai estar já disponível essa gravação aí, porque o trabalho foi lindo e principalmente a forma que você trouxe para a gente essa apresentação, mostrando aí, né, a história, o desencadeamento aí de todo o trabalho, né? Uhum. Então, Peter Costa aqui também, parabenizando, Augustin Garcia também. Aí o Dani está aqui. Boa noite, professora doutora Suzana. Hoje em dia se discute muito a questão das patentes. Isso se traduz de que maneira para o tema? Principalmente pensando na defesa e proteção da biodiversidade brasileira e da pesquisa nacional. Tá. Ótima pergunta, excelente. Bom, eu vejo talvez a resposta por dois aspectos, dois lados, né? Aqui no Brasil, não é possível patentear produto natural, né? Não se patenteia extrato, não se patenteia substância, que ocorre na natureza, isso não é possível pela nossa legislação, de modo que as substâncias que a gente, enfim, que a gente descobre, ou os extratos que têm algum tipo de atividade, o que se patenteia é uma formulação que contenha esses produtos, ou seja, não se pode patentear o produto natural, o extrato, a planta, isso não é passível de ser feito pela legislação brasileira. Nós tentamos, inclusive, como a retosina e a cumataquinina eram duas substâncias que nos chamaram muito a atenção, nós queríamos muito fazer a patente, inclusive, dentro aquele tempo que é chamado, que é o período de graça, né, gratuidade, ou seja, que é até um ano depois que você faz a publicação. Então, nós teríamos que, dentro desse um ano, talvez, né, fazer uma formulação. Só que nós acabamos não tendo como fazer, não desenvolvemos essa formulação, ela ficou, enfim, com tantos extratos e outras coisas que tínhamos por fazer,
né? Ela não foi feita, mas uma formulação, sim, seria possível de ser patenteada. E com relação à proteção do conhecimento tradicional, todos os extratos que foram oriundos de trabalho, que é acesso ao conhecimento tradicional, nós temos um contrato de repartição de benefícios da UFRJ, temos todas as licenças do CIGEM. Por exemplo, esse trabalho com a comunidade Guajajara, ele demorou muito para começar, porque até a gente conseguir todas, né, todas as licenças, inclusive licenças envolvendo comunidade indígena, que é o tipo mais complexo, né, de autorização de acesso que a gente pode ter hoje em dia do CEGEM, elas demoram. Né? Demoram, é uma série de documentações que precisa ter, mas é necessário, eu concordo que é necessário, tem que ter, então elas estão protegidas. Tá? Então, qualquer coisa qualquer produto ou patente que venha a ser desenvolvida no futuro, envolvendo esse conhecimento, vai ter um contrato de repartição de benefícios e está protegido pela autorização de acesso, o tipo de autorização de acesso que a gente tem. Tá? Obrigada aí pela resposta, mais parabenizações aqui, né? Excelente palestra. Jean Carlos de Lorenzi está falando aqui para você que é bom revê-la, né? O Peter, um trabalho em conjunto muito perfeito, era isso que eu ia comentar. Não tem maneira de ser diferente, né, Suzana? É um trabalho que envolve múltiplas áreas, porque a Covid não é uma doença única, né? A Covid é uma doença que tem muitas etapas, muitos alvos biológicos, e a abordagem pode ir em diferentes direções, né? Então, não tem como ser diferente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Aliás, pesquisa a gente se faz com pares, né? A gente não faz pesquisa sozinha. Nós Não fazemos com faz, pares. não fazemos, exatamente. Na verdade, assim, eu acho que esses trabalhos eles também traduzem isso, porque tem uma série enorme de colaboradores em áreas diferentes, né? Eu, por exemplo, eu não sou especialista em química e informática, né? E nós temos feito trabalhos muito bons, né, nessa metodologia de trabalho, essas análises preditivas, e isso eu tenho gostado muito, é uma coisa muito bonita, e isso eu acho que ele encurta o caminho, sabe, para a gente. O que a gente vai fazer agora? O que a gente. Por exemplo, até no caso das ciparunas, né, que aquele trabalho apontou para os alcaloides. Bom, agora vamos tentar comprar esses alcaloides que foram apontados. Alguns são comerciais, não são? O que não é comercial, vamos tentar isolar, como a gente fez lá no caso da Liper-Rubella, que a gente tentou isolar o Liper-Rubelosídeo A, que não era comercial, e olha aí, acabamos isolando uma substância nova. Então, assim, são tantas nuances e tantas facetas. Eu acho que uma vertente que eu gostaria muito de explorar e que eu até tentei e a gente está começando a fazer alguma coisa, por exemplo, explorar, porque no caso da a Saracura mirá é uma planta amazônica que ela é utilizada como um tônico e um fortificante, né, que melhora, digamos, o organismo, o sistema imune de um modo geral de quem consome essa planta. Então, eu nessa linha, a minha ideia era trabalhar um pouco em cima de efeitos da Covid longa, que é o que tem acometido muito, principalmente a população mais idosa, ou pessoas que têm comorbidades. Muita gente tem morrido de Covid longa, né? Que são aquelas complicações que vão acontecer. Longa por quê? Vão acontecer 6 meses até um ano e pouco depois que a pessoa teve Covid. Ela não morre de Covid, mas depois ela começa a ter uma série de complicações, inclusive metabólicas, que acabam levando aquele paciente a óbito. Então, eu acho que, nesse sentido, os extratos vegetais e produtos naturais, a gente tem muito a contribuir
para prevenir o aparecimento dessas complicações da Covid longa. Então, esse era uma vertente que eu gostaria muito de começar a explorar, mas infelizmente no mundo da ciência, né, a gente depende de financiamento para fazer ciência, né? E o que eu vejo atualmente é que esse tema Covid-19, ele meio que saiu da moda. Ele não está mais tão, digamos assim, a gente não tem mais tanto financiamento, lógico, né? É, mas a impressão que eu tenho é que vai diminuir muito, o que é uma pena, porque 4 anos de pesquisa, né, são muito poucos, a gente tem descobertas importantes, resultados muito importantes, mas a continuidade, né, dessas pesquisas, elas são muito importantes para a gente poder seguir e, eventualmente, agora no caminho de tentar desenvolver algum medicamento. Você sabe que o desenvolvimento de medicamento é um caminho bastante longo e fitoterápico também. Pode ser um pouco mais curto, mas é igualmente longo, né? O desenvolvimento, né? Então, eu vejo isso, que eu acho que talvez ir por esse lado de trabalhar também, investigar um pouco da Covid longa, eu acho que seria interessante. E é lógico, eu quero continuar trabalhando com isso, porque foi um tema que motivou muito o laboratório, eu acho que tem um potencial enorme. E se a gente pensar que da primeira emergência para o primeiro SARS, que foi em 2002, 2003, para o SARS-CoV-2, que são 17 anos, e nesse meio tempo a gente teve o MERS-CoV, a gente fica pensando, Foi quando feito. será o Nada próximo? foi feito. Né? Na Não, quando verdade, será o próximo? São mais 20 anos? Será que a gente vai ter mais algum? Porque a gente continua tendo as variantes, né? Então, é aquilo, what's next? Então, eu exatamente acho isso. que continua sendo importante continuar as pesquisas com produtos naturais e o SARS-CoV-2. Essa é a minha opinião. Eu partilho a sua opinião também, né? Teve o MERS-CoV em 2012 e nada foi feito. E aí nós fomos impactados de uma forma brutal em 2019, 2020. A partir de 2020 nós não fizemos nada. E nós vamos parar por aí? Né? E quando a gente É. pensa dessas novas viroses que estão surgindo, essas variações, né, novas e velhas doenças que estão aí surgindo e ressurgindo, e nós ainda não temos medicamentos, e aí a química de produto natural, ela é uma inspiração para nós, né? Uhum. Principalmente nós pesquisadores aqui brasileiros, né? E eu queria te perguntar qual foi a sua maior dificuldade, pensando em termos de extratos vegetais, que me deu muito prazer ver, né? Que além de vocês testarem as substâncias isoladas, vocês testaram bastante extratos vegetais, e muitas vezes a gente pôde observar nos seus resultados que os extratos foram mais efetivos, inclusive, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Bom, por incrível que pareça, eu acho que talvez a maior dificuldade é convencer alguns os grupos que trabalham com ensaios a trabalhar com extratos, né? E Sim. então, bom, no início da pandemia, lógico, né? Todos os laboratórios que tinham grau de segurança, né? Cabines NB3, eram tantos testes e tantos ensaios que tinham que fazer que, lógico, não havia possibilidade de testagem, de fazer triagens. Aquilo ali era totalmente impensável, né? Aquele artigo foi uma janela pequena que se abriu, né? E ainda, até hoje, muitos laboratórios eles não gostam muito de fazer testagem de extratos, né? Inclusive, enfim, ao longo, né, de todo esse trabalho, a gente recebeu algumas duras críticas, né, por ter trabalhado com o extrato.
Mas eu agradeço muito aqui de público, né, a doutora Milene Miranda, que ela comprou a nossa esse projeto e ela testou uma quantidade muito grande de extratos, por exemplo, alguns desses trabalhos que são resultados por família, eles estão indo com atividade antiviral in vitro. Tá? Então, que é um trabalho braçal também, bastante grande, né? E que toma tempo, mas isso só foi possível depois que a pandemia recrudesceu um pouquinho, ou seja, que houve, né, também o espaço para utilizar o laboratório para fazer esses ensaios in vitro. Então, eu acho que talvez esse tenha sido uma das dificuldades que a gente enfrentou, né? Então, diante desses resultados todos que você obteve, né, e que você falou que agora uma próxima proposta seria aí o desenvolvimento de medicamentos, você pensa em algum medicamento à base de algum extrato vegetal? Porque, na verdade, quando a gente pensa aí nas várias fases do Covid, né, e que os antivirais vão trabalhar nessa parte inicial aí da replicação viral, né, você consegue vislumbrar isso? Um Eu, fitoterápico, por exemplo? eu acho que talvez uma próxima etapa ou digamos, um caminho para o desenvolvimento de algum fármaco. Primeiro, a gente tem que conhecer, por exemplo, por que no caso eu falo daqueles flavonoides, né? Sempre voltando lá ao início. Por que a retosina e a alcumataquinina elas são tão ativas in vitro? Por que essa grande atividade antiviral? Né? A gente viu depois que a ação delas em inibir as proteases ela não é tão expressiva. Na spike tem atividade, mas não é tão expressiva. Então, qual seria o mecanismo de ação? Porque tem milhares de outras possibilidades de mecanismos de ação. Então, eu acho que conhecer, né, quais os mecanismos de ação eu acho que seria importante. Será que, por exemplo, são dois flavonoides que tem no extrato, mas as análises preditivas também apontaram para os alcaloides. Os alcaloides também têm que agora ser testados isoladamente, in vitro, e também em cada um dos modelos para se conhecer mecanismo de ação, né? Bom, essas substâncias elas agem in vitro e num modelo animal da doença viral. Será que elas vão ter atividade? Né? E aí pensando, e por qual via, né, de introdução? Né? Ela tem que ser injetável, ela vai ser absorvida. Então, são as diversas lacunas que a gente tem, são os gaps aí de conhecimento que precisam ser preenchidos. Né? Então, é um longo caminho, né? Não é um caminho fácil, é um longo caminho, e não é só um grupo de pesquisa que vai fazer tudo. Não é só um grupo de pesquisa, não é uma única universidade, e muito menos uma universidade sozinha, sem uma empresa. Né? Então, eu vejo assim, né? A gente não pode romantizar, porque, por exemplo, veja bem, a gente usou no modelo in vitro, no modelo de célula Vero, que a gente usou da inibição da propagação, a substância de referência era a cloroquina. E a cloroquina a gente sabe que não tinha efeito. Né? Tinha efeito in vitro, mas depois não, ela se mostrou totalmente Não comprovou. ineficaz. Né? Então, ou seja, tem muitos passos ainda à frente, né? Então, a gente querer extrapolar, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Que a gente tem que deixar essa mensagem, né? Que a gente não pode extrapolar um ensaio in vitro, né? É ativo. Quando é que vai ter o produto, né? Não é assim, né? A gente tem muitos passos à frente. Eu acho que aqui a gente precisa descrever e comprovar mecanismos de ação, né? E ter ideia de se essas substâncias vão ser ativas primeiro num modelo animal da doença, que isso era uma coisa que estava até que eu queria ter feito nesse projeto, não sei, falta
esse grande da FAPERJ, né, do Temáticos. Ele falta um ano, mais ou menos, para terminar. Então, eu não sei se a gente vai conseguir fazer o modelo animal, até porque para fazer um modelo animal eu preciso uma quantidade grande de produto natural. A retuzina, ela é comercial, mas 10 miligramas de retuzina custam, a gente comprou, tá? Em torno de R$ 2.000, 10 miligramas. Então, para eu fazer um ensaio em vivo, quanto que eu vou gastar? Né? Então, são todos. E como é que eu faço a síntese da retuzina? Né? Eu pego a quercetina, faço a permetilação. Não é bem assim, não, tá? Porque não dá um produto único. Então, enfim, é o que eu digo. A gente até teve uma colaboração no IPPN com o professor Alcides. Ele, na época, ele sintetizou, eles chegaram a sintetizar quase 2 gramas de retuzina. Eu falava assim, nossa, a gente tem uma fortuna, tem ouro aqui nesse laboratório, né? Pensando Uhum. no ensaio em vivo, Em né? vivo. Esses ensaios em vivo ainda não conseguiu fazer, mas quem sabe, né? E de qualquer maneira teríamos que pensar em uma formulação, né? Porque a retuzina, inclusive, ela é extremamente insolúvel, ela parece uma pedra, né? Um flavonoide daqueles extremamente insolúveis. Então teria que pensar toda. Olha outro grupo aí, a farmacotécnica, né? Então, a gente vê aí todas as áreas das ciências farmacêuticas, né, que precisam ser conjugadas para a gente poder chegar a algum produto, né, no mercado. E essa foi uma pergunta do Marco Aurélio da Silva. Ele fecha, Ah, né? Então, Nicolas aqui parabenizando. E o uhum. Peter te manda um recadinho, professor, estou muito feliz com a palestra, aula, né? Ele botou entre parênteses aula, que a senhora deu. Porque o meu TCC é diversidade química numa família botânica e sou estagiário de IC do LabMIT, na UERJ, que é aí no Que Rio, né? legal. Isso me Legal. dá mais vontade de estudar e ir mais fundo. Muito obrigada, ele agradece, né? Então, Tá a ótimo. Eduardo, Venha fazer uma visita, gente, na UFRJ. Eu vou ficar muito feliz em receber você e mostrar o laboratório. sim, Eduardo Arruda, que grande professora e pesquisadora, obrigada Ah, sempre. Eduardo. Uhum. A Raquel Lopes aqui esclarece que a problemática do MER, né? Porque foi no Oriente Médio e Oriente Médio. a cultura deles impedia que se fizesse aí as necrópsias, além do dinheiro para pesquisa, que é muito difícil nesses países, né? Então, uma última pergunta aqui, que nós já estamos finalizando o nosso tempo. É, Ela pergunta assim: ótima, ótima aula, amei a exploração do assunto e a inclusão de alunos nesse projeto. Professora, qual a sua expectativa com o desenvolvimento dessas pesquisas? Eu deixei Uhum. para fechar aí as Fechar. perguntas. Uhum. Bom, eu acho que basicamente, eu acho que talvez um pouco disso eu já respondi, né? Eu acho que a expectativa, né, seria lógico, né? Todos nós temos o sonho de tentar ver algum produto, né, derivado das nossas pesquisas que venha a ter possibilidade de ganhar mercado, mas é como eu falo, o desenvolvimento de um produto, ele não vai ser fruto de uma única pesquisa desenvolvida no meu laboratório, ele precisa ser expandido, né, para outros ensaios, a gente precisa do conhecimento do mecanismo de ação, formulação, precisa conhecer toxidez, precisa a síntese, né, por exemplo, pensando na retuzina, síntese de alguns desses derivados que não são comerciais. Enfim, a gente tem um leque aí bastante grande, bastante abrangente de coisas que ainda são necessárias de serem feitas, né, para que a gente possa ter um produto no mercado. Eu lembro que na época tinha uma professora aqui da UFRJ e eu quis convencê-la. Ela ganhou um projeto muito grande da FAPERJ para fazer estudo clínico. E eu escrevi para ela, liguei para ela na cara de pau, eu falei assim, não, mas você não gostaria de trabalhar? Eu queria que ela trabalhasse com a saracura, que é uma planta que a gente já trabalha há muitos anos,
é uma planta que ela já é utilizada na região amazônica há muito mais de 30 anos, ou seja, ela tem registro de uso. Então, assim, em termos de segurança, né, ela tem todos aqueles pré-requisitos de tempo de utilização, né, que estariam aí, digamos, garantindo uma segurança pelo modo de preparo tradicional, obviamente, né? E aí eu tentei convencê-la, né, a fazer o ensaio clínico com a Saracura Mirá. A gente tem uma quantidade grande que a gente fez de um lote único há alguns anos atrás, que está congelado, eu queria que ela fizesse esse ensaio, e ela, na época, né, ela se esquivou, ela me engambelou, e aí, só que nessa a gente acabou fazendo um outro trabalho também bastante interessante, que também foi parte do trabalho de tese da Mariana, que foi demonstrar alguns efeitos da proteína spike nas células endoteliais, que ela modifica o metabolismo de glicose. É um trabalho muito bonito que acabou saindo dessa colaboração. Ela falou assim, não, porque primeiro a gente tem que ter a prova, a prova de eficácia in vitro, em outros modelos, antes de partir para o ensaio clínico e tudo. E nisso ela foi daqui, foi dali, é lógico que nunca fez o ensaio clínico, né? E ela deve ter achado muito engraçado eu, né, procurá-la para tentar fazer isso, mas acabou se traduzindo também num trabalho muito bacana. Então, às vezes, na ciência é isso, né? A gente envereda por um caminho e acaba indo por outros e descobrindo outras coisas também. Isso que é a beleza, né? Porque se a gente já soubesse tudo, não é ciência, né? Não precisava É, buscar, né? Não precisava pesquisar, né? Então, é isso. exatamente isso. E Essa é a seguir beleza. beleza, seguir toda essa trajetória, né? Porque foi toda Exatamente. uma infraestrutura, né? E de modelos e de equipamentos e de laboratórios especializados que foi necessário se construir para aquele momento de pandemia, né? Isso nos dá Uhum. já, é, é, na verdade, uma força, né? Do que a gente tem que trabalhar e se desenvolver mais e avançar aí com a ciência, né? Então, assim eu gostaria de encerrar a atividade de hoje, agradecendo a todos que estiveram presentes aqui, principalmente a professora doutora Suzana, né, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que trouxe contribuições muito relevantes para a área. A gente está na ponta do laboratório também, né? Eu digo assim que está com a barriga encostada na bancada, a gente Uhum. conhece essas dificuldades e sabemos o quanto a gente se esforça para fazer as colaborações, né? Orientar os alunos, buscar recursos, e são contribuições assim muito relevantes, né? Que a gente vai devagarinho, como formiguinhas, avançando aí na ciência, né? Então, Com nosso certeza. muito obrigado. Muito Ah, obrigada, eu que Suzana. agradeço. Eu que agradeço. Muito É, obrigada, gente. Eu que agradeço. então, eu fecho agora, né? Aproveitando a oportunidade para informar que dia 25 de agosto, na segunda-feira que vem, teremos a palestra Mudanças na Legislação de Fitoterápicos e seus impactos sobre os insumos farmacêuticos ativos de vegetal, com Michel de Oliveira Bastos. O link de informações está sendo compartilhado no chat. Então, nós vamos encerrar agora a nossa transmissão. Um grande abraço aí a todos e até a próxima atividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos.